Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sturm Graz 1, Sporting 2. A primeira vitória do Sporting na sua história em solo austríaco e conseguida perante um adversário que pareceu bastante mais fraco do que a equipa leonina, mas ainda assim de virada e um bocadinho de aflitos, muito em função daquilo que foi o início do jogo bastante apático da equipa de Ruben Amorim. Foi preciso mesmo o golo de Boving, o médio da equipa do Sturm Graz, aos 58 minutos, após um erro coletivo de pressão da equipa do Sporting, para acordar os Leões no jogo no péssimo relevado de Graz. Um relevado que dificultou muito o domínio da bola, o passe, a recepção, as jogadas individuais, tudo e mais alguma coisa que fosse preciso fazer com bola, o relevado dificultava, com tufos levantados e com muitas irregularidades. Bom, Ruben Amorim chamou, a seguir a esse gol de Boving, a 32 minutos do final, a 32 minutos dos 90, chamou os titulares que tinha deixado de fora, nomeadamente Pedro Gonçalves, Nuno Santos e mais tarde Morita, mas tanto como o acréscimo de qualidade que a entrada destes jogadores no 11 acabou por representar, o que influiu nos golos de Gyökeres e Diomande, com os quais os Leões deram a volta ao resultado, foi a mudança geral de atitude da equipa, que tinha estado, conforme vos disse, apática na primeira parte, a confundir baixa intensidade com entorpecimento total, mas já na segunda parte, desde o início da segunda parte, tinham vindo um bocadinho mais ativos, um bocadinho mais animados, a fazer as suas ações mais normais também, com mais mudanças de velocidade, com mais acelerações, com mais boas combinações, mais acordaditos na altura da pressão coletiva, e isso acabou por ditar depois a mudança no rumo do jogo. Ora, é importante Ruben Amorim também tirar as suas ilações daquilo que se passou em Graz hoje. Porquê? Porque ainda ontem, na conferência de imprensa, ele acabou por dizer que para o Sporting o importante era o campeonato, não era tanto a Liga Europa, e já se sabe que isto, se somado ao facto de depois alguns titulares habituais estarem fora, acaba por influir no subconsciente dos jogadores e acaba por levá-los também a não renderem o seu habitual, quanto mais não seja porque se sentem um bocadinho também desobrigados de o fazer. Já se percebe que em condições normais isto pode ser feito, mas esta equipa do Sporting aparentemente ainda não tem a maturidade competitiva suficiente para gerir com baixa intensidade um adversário ao qual era claramente superior. Aliás, deixem-me dizer-vos que depois de ver jogar o Red Bull Salzburgo ontem no Estádio da Luz contra o Benfica, ver jogar hoje o Sturm Graz contra o Sporting, e parece-me que há uma diferença clara de qualidade entre as duas equipas, que no entanto não esteve à vista quando se defrontaram, porque empataram no último fim de semana uma com a outra e, na verdade, no campeonato austríaco, nem uma nem a outra ainda perderam nesta temporada. Bom, mas, tal como vos disse, o jogo começou bastante entorpecido, com o Sporting, percebe-se que tenha querido baixar o ritmo do jogo, porque já se sabe que esta equipa do Sturm Graz é uma equipa que mete na sua pressão, mete na capacidade para acelerar o jogo, mete nessas armas a sua principal característica, e então a intenção dos jogadores leoninos seria baixar de tal maneira o ritmo do jogo para anular essa superioridade física do Sturm Graz. Mas o que isto gerou foi uma primeira parte em que praticamente não houve situações de baliza. Um jogo muito parado, o Sturm Graz também não queria arriscar, não só não arriscava em termos de pressão na saída de bola do Sporting, como também não arriscava mandando muita gente para a frente quando tinha a bola. O Sporting, quando tinha a bola, pausava o jogo, tentava sobretudo fazer com que ele fosse mais lento, não só para não se fatigar para aquilo que é, e o treinador já o disse, o seu objetivo principal, mas também para impedir que o jogo se transformasse num tal jogo de transições que conviria muito mais aos austríacos do que aos portugueses. Assim sendo, na primeira parte contei 3 situações com um bocadinho de perigo, e foram todas de bola parada. Uma primeira para o Sporting, logo aos 3 minutos, um livre de Bragança que Coates apareceu na área para concluir de cabeça e fazer a bola passar ao lado do poste esquerdo da baliza do guarda-redes austríaco, e depois do outro lado, aos 5, um canto
canto em que aparece Kitaishvili, o jogador mais criativo desta equipa do Sturm Graz, também a cabecear, e Adam conseguir defender. A bola ia para a baliza, mas ele conseguiu defender e tirar para canto. Daí até ao intervalo foi um aborrecimento total. A única coisa que se viu foi ainda, aos 33 minutos, um livre de Hjulmand sobre o lado esquerdo do ataque do Sporting, muito bem cruzada a bola, e Paulinho por pouco não chegou para desviar-se, e até desviado seguramente teria sido para fazer golo. Ora, não foi preciso o Sturm Graz marcar para o Sporting mudar um bocadinho de atitude. Viu-se uma equipa, e com certeza que o Ruben Amorim chamou a atenção dos jogadores ao intervalo para isso mesmo. Viu-se no início da segunda parte uma equipa mais ativa, parece que lhe deram a cheirar uma daquelas coisas que acorda, não é? E a verdade é que logo nos primeiros 3 minutos o Sporting teve duas boas situações para marcar, e ambas em situações de bola corrida. Na primeira é Jani Katam, que apareceu hoje a jogar como ala direito no 3-4-3 do Sporting. Um 3-4-3 que a dada altura o Sporting transformou em 3-4-1-2 ou em 3-5-2, mas já lá vamos mais à frente quando vos falar na fotografia tática do jogo. Bom, estava a dizer, primeiro, logo aos 46 minutos, um slalom de Katam da direita para dentro, é isso que se lhe pede a jogar como ala direito, sendo o pé esquerdo o seu pé predominante, e ele depois acabou por conseguir meter o remate, mas meteu sobre a barra. E depois aos 48 minutos, outra vez Jani Katam na origem da jogada, a cruzar do lado direito para um cabeceamento de Trincão, que desviou a bola do guarda-redes, mas Scherpen conseguiu ir lá buscar a bola e fazer a primeira grande defesa das duas ou três que ainda assim serviram para impedir que o Sporting se colocasse em vantagem mais cedo na partida. Ora, posto isto, o Sporting parece que entrou outra vez numa ligeira monotonia, e foi o Sturm Graz quem acabou por agitar as hostes, marcando o golo. É um golo em que começa precisamente numa ação de pressão de Jani Katam na frente, mas é batido pelo lateral esquerdo do Sturm Graz, Dante. Isso gera imediatamente uma descompensação na zona defensiva do Sporting, força toda a equipa a inclinar-se para aquele lado direito, e quando o Hjulmand também é batido por uma bola que vem para o corredor central, isso faz com que apareçam 2 ou 3 jogadores do Sturm Graz em boa situação. Um deles, que foi Kitaishvili, chutou, a bola foi ao poste da baliza de Adam, e depois na recarga Boving acabou por surgir em condições para fazer o golo. 1-0 para o Sturm Graz, que também pouquíssimo tinha feito até esse momento para se colocar em vantagem, mas via cair do céu a possibilidade de ficar com 3 pontos nesta primeira jornada. Ora, reagiu o Sporting, logo primeiro aos 59 minutos, no minuto seguinte, no remate à meia volta de Paulinho, que Scherpen defendeu para canto, e depois então vieram as substituições. Entraram Nuno Santos e Pedro Gonçalves, foram os dois primeiros, e o Nuno Santos começa por estar na origem. Ele entrou aos 62 minutos, 4 minutos depois está na origem de mais uma situação de golo criada pelo Sporting. É ele quem faz um cruzamento para a área. Coates ganha a primeira bola, coloca a bola à frente de Paulinho, que tira uma grande defesa, mais uma a Scherpen, e depois, não satisfeito, o guarda-redes do Sturm Graz ainda foi buscar a recarga feita por Gonçalo Inácio já na pequena área, mas ele conseguiu chegar lá e ir buscar a bola também. Ora, pouco depois, 10 minutos depois, chegou o golo do empate do Sporting, num lance de gênio de Pedro Gonçalves. Portanto, os dois suplentes acabaram por estar, um na origem da primeira situação de perigo após o golo do Sturm Graz, e o outro mesmo na situação em que o Sporting chega ao empate. Pedro Gonçalves, de calcanhar, fez a bola passar por cima de Stankovic, o médio defensivo da equipa do Sturm Graz, que estava muitas vezes a encostar atrás para fazer terceiro central. Ganhou a posição para o remate, rematou, Scherpen voltou a defender, mas desta vez beneficiando até ali de alguma lentidão de Affengruber no ato de afastar a bola, e Gyökeres conseguiu antecipar-se e meteu a bola dentro da baliza para o golo do empate. Voltou a mexer então Ruben Amorim com as entradas de Morita, Marcos Edwards e de Fresneda. O Sporting queria ir à procura da vitória e acabou por ver recompensado este esforço com o golo de
Diomande aos 84 minutos. Há um livre de Pedro Gonçalves, a defensiva do Sturm Graz tira a bola, Diomande muito bem a conseguir tirar a bola da frente de Prasse, a ganhar posição para rematar com o pé direito. A bola ainda desvia em Coates, mas a verdade é que Scherpen não chegou lá e o Sporting colocou-se justamente, diga-se de passagem, porque mesmo assim, apesar de ter oferecido mais de meio jogo de borla, acabou por ter mais situações de perigo e acabou por justificar a vitória. Foi a primeira vez, esta época, que o Sporting se viu durante um jogo a perder, acabou por responder bem, mas com certeza precisará de repensar esta estratégia nos jogos da Liga Europa, porque com um adversário mais forte poderia ter saído mal a coisa. O Sturm Graz, é bom que se diga, até a final ainda teve uma boa situação para eventualmente conseguir fazer um empate. Foi um remate de fora da área de Horvat, um remate em arco, a bola passou ligeiramente sobre a barra da baliza de Adam, que no entanto não chegaria lá de maneira nenhuma. Salvaram-se os 3 pontos e a reação do Sporting após o gol de Boving. Vamos então à fotografia tática do jogo de hoje para vos dizer que o Sporting fez 5 alterações em relação ao 11 que no fim de semana tinha ganho ao Moreirense por 3-0. Portanto, já se vê que Ruben Amorim optou por mudar bastante a sua equipa, mudou praticamente meia equipa. Manteve o guarda-redes Adam e a estrutura de 3 centrais, com Diomande, Coates e Inácio, mas depois os 4 do meio-campo, dos 4 do meio-campo só ficou em campo Hjulmand. Porquê? Porque em vez de Gaio na direita surgiu Jenny Catamo, em vez de Nuno Santos na esquerda surgiu Mateus Reis, e mais uma vez é curioso reparar que quando está Catamo está Mateus Reis, isto é, um ala que se junta aos avançados no momento de pressão e outro que defende atrás quando a equipa começa a defender, e quando está Gaio, que faz à direita aquilo que faz Mateus Reis à esquerda, está do outro lado Nuno Santos a fazer à esquerda aquilo que hoje fez Jenny Catamo à direita. Isto é, em termos de posicionamentos. Porquê? Porque quando o Sporting defende em 4-2-4, com um dos alas juntamente com os 3 da frente. Bom, mas estava a dizer, Hjulmand manteve-se, Catano em vez de Gaio do lado direito, Mateus Reis em vez de Nuno Santos do lado esquerdo e Daniel Bragança em vez de Morita ao lado do médio dinamarquês. Depois na frente só ficou Gyökeres e apareceu Trincão em vez de Pedro Gonçalves e Paulinho em vez de Marcos Edwards. O Sporting começou, além daquela nuance dos posicionamentos defensivos de que já vos falei, começou com Trincão a jogar sobre a esquerda e não sobre a direita, tal como era mais habitual. Porquê? Porque geralmente Trincão ou Edwards, o avançado canhoto na equipa do Sporting, aparece do lado direito, mas desta vez optou o Ruben Amorim por inverter isso, até por ter um canhoto a jogar com ala direito, como é o caso de Jenny Catamo. Para a segunda parte, no entanto, porque se viu durante a primeira parte que muitas vezes a presença de Paulinho, um destro daquele lado, estava a condicionar as movimentações interiores de Jenny Catamo, da direita para o meio, aquilo que Ruben Amorim fez foi recolocar os 3 da frente, fazer baixar Trincão, que apareceu como uma espécie de número 10, nas costas de 2 pontas de lança, Paulinho e Gyökeres. Ora, depois, quando começou a mexer o Ruben Amorim, o que é que fez? Primeiro, troca por troca, porque Pedro Gonçalves foi fazer exatamente o mesmo que fazia Trincão, só que melhor, na verdade, e Nuno Santos foi fazer exatamente o mesmo do que fazia Mateus Reis, mas também melhor. Quando finalmente opta por fazer a tripla substituição aos 77 minutos, é que houve ali algumas alterações, porque se Hjulmand cedeu a sua posição a Morita, Bragança cedeu o seu lugar a Marcos Edwards, e isto acabou por gerar um recuo de Pedro Gonçalves para a zona do meio-campo. O Sporting acabou, ainda estava nessa altura empatado 1-1, acabou com Pedro Gonçalves ao lado de Morita como dupla de meio-campo, e depois na frente voltou aos 3 homens dispostos um bocadinho mais na largura, com Edwards a partir da direita, com Paulinho a partir da esquerda. E isto porquê? Porque já não estava Catamo, estava Fresneda como ala direito, e aí já era um jogador destro que, portanto, podia explorar um bocadinho mais a largura também daquele lado. Ora, só para concluir esta fotografia tática, é dizer que o Sturm Graz apareceu no seu habitual
tal 4-4-2 em Losango, com Boving e Sarkaria na frente, sendo que Boving foi uma das duas alterações que o treinador fez relativamente ao empate a 2 bolas contra o Red Bull Salzburgo no último fim de semana. Apareceu Boving em vez de Vlodarczyk. Depois, no meio-campo, era Stankovic o médio mais defensivo, Ketiashvili o médio mais ofensivo, com Irlanda a jogar sobre a meia-direita e Pras a jogar sobre a meia-esquerda. E uma linha de 4 atrás, com a outra alteração relativamente ao 11, que empatou com o Salzburgo, que foi a entrada de Dante para o lugar de Schnegg como lateral direito. Os outros eram Vitwis, Affengruber, os dois centrais, e Gazibegovic, o lateral direito, à frente do guarda-redes Scherpen. Ora, aquilo que se viu muitas vezes também foi que, como o Sporting metia 3 homens na sua frente de ataque, o médio defensivo Stankovic muitas vezes aparecia a fazer terceiro central. Isso aconteceu, por exemplo, no lance do primeiro golo do Sporting, em que é batido por Pedro Gonçalves, é ele que lá está em linha com os outros dois centrais para fazer linha de 5 atrás e dessa forma se opor melhor aos 3 atacantes do Sporting. Houve algumas boas exibições na equipa do Sporting, sobretudo se conseguirmos isolar apenas a última meia hora de jogo. Porque se a ideia é puxar o jogo todo atrás, então aí é difícil. Até, inclusive, se olharmos para os primeiros 60 minutos, estava a ser o jogo mais fraco de Viktor Gyökeres, que acabou por ser fundamental na ponta final, pela forma como continuou a correr, continuou a massacrar o último reduto da equipa do Sturm Graz e como fez, inclusive, o primeiro golo, o golo que estabelece o empate. Não achei que Hjulmand estivesse bem na partida de hoje, ao contrário daquilo que tem vindo a mostrar nos últimos jogos, perdeu muitos passos. Quem esteve melhor na zona do meio campo foi inclusive a Bragança, mais dinâmico, o jogador que mais tentou fazer o jogo mexer naquele início de partida, mas no jogo todo acho que nota positiva só mesmo para Diomande, Coates e Gonçalo Inácio, os 3 de trás, sempre seguros, também sem grande grau de dificuldade para o seu jogo, e Pedro Gonçalves, porque só entrou de facto aos 62 minutos e acabou por ser, do meu ponto de vista, ele o herói. Foi ele que esteve na origem da revolta da equipa para conseguir ainda ganhar um jogo que, no momento em que ele entrou em campo, ainda estava a perder por 1-0. Nota ainda, por fim, para aquilo que me pareceu ser uma oportunidade desperdiçada por Trincão. Complicativo, a perder muitas bolas, sempre com dificuldades para se impor nos contactos físicos, e isso acabou por levá-lo a um jogo em que passou ao lado da oportunidade para mostrar credenciais para entrar no 11. E não há muito a dizer acerca da arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic. Tentou deixar jogar, tentou não apitar a todos os contactos, tentou ser não muito rigoroso em termos disciplinares para não estragar o jogo com cartões amarelos e acabou por conseguir levar a sua avante. O jogo acaba por não ter grandes casos, houve apenas 2 questões. Parece-me que ficou um cartão amarelo por mostrar a Diomande ao minuto 22 e, por outro lado, ficou a dúvida relativamente a um lance pedido por um penalti pedido por Paulinho aos 20 minutos. Mas não houve, na realização da UEFA, nenhuma repetição aproximada desse lance e também, tendo em conta aquilo que foi o resto do jogo do Paulinho, muitas vezes a deixar-se cair assim que sentia a chegada dos adversários para tentar ganhar faltas, é bem possível que, mesmo a ver de longe, o árbitro possa dizer aqui que o árbitro tenha tomado uma boa decisão. De resto, a arbitragem sem problemas para Dabanovic é daqueles jogos em que nem valia a pena falar do árbitro. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.